algumas pessoas, para viverem melhor do que vivem, elas têm que tomar algumas atitudes. Por exemplo, na saúde, algumas pessoas precisam evitar o sal, outras precisam evitar o açúcar, outras pessoas têm que evitar o glúten, por isso que as embalagens já vêm se o produto tem ou não tem glúten. Na vida financeira, algumas pessoas têm que evitar passar em frente de algumas lojas. Algumas pessoas têm que evitar também incentivar o seu vício, porque todos os vícios, ou quase todos os vícios, demandam dinheiro, e aquilo coloca a pessoa numa situação difícil. Algumas pessoas, para viverem bem, elas precisam evitar alguns colegas, né? Alguns amigos, alguns colegas. Algumas pessoas, para viverem melhor, elas precisam abaixar o tom de voz, para não sair brigando com todo mundo, precisam se esforçar para esticar o pavio, né? Aquele pavio que vai pegando fogo até o barril de pólvora. Então, alguns têm um pavio muito curtinho, então eles precisam aprender a esticar aquele pavio, fazer umas emendas aí, para aguentar mais os desaforos, senão ela vai explodir. Notaram que tanto na área da saúde, na área financeira e na área dos relacionamentos, para você viver bem, você precisa ter a disposição de fazer algumas coisas diferentes, evitar algumas coisas e talvez incentivar outras. Para você viver bem na vida cristã, ou na sua vida no dia a dia, no seu relacionamento com Deus e até consigo próprio e com as outras pessoas, para você viver bem com a sociedade e para manter bem a sua reputação, você também precisa tomar alguns cuidados. E nós vamos ver isso em Eclesiastes capítulo 7. Vocês gostam de Eclesiastes, de estudar Eclesiastes? Eu acho toda a palavra de Deus precisa ser estudada, mas o livro de Eclesiastes realmente nos faz pensar em algumas coisas que normalmente a gente não fica pensando, né? E deveríamos pensar mais, porque Eclesiastes fala muito de como viver bem e um relato de quem viveu muito mal. O Salomão poderia ter vivido muito melhor. Então, para você viver bem, é necessário ter a disposição. Exige-se a disposição em algumas áreas para você viver bem. Então, a disposição exigida para se viver bem começa com uma disposição de encarar as tristezas da vida. Você precisa encarar as tristezas da vida. Todo mundo tem tristeza, todo mundo passa por alguma dificuldade, ou por luto, por doença, por perdas financeiras, perdas em outras áreas. Então você precisa ter uma disposição de encarar as tristezas. Eu não tenho nada contra os animais, em casa a gente teve muitos animais, mas minha esposa e eu estávamos vendo alguém que estava realmente muito triste. Ele demonstrava, ele chorava, um vídeo que a gente assistiu, ele tinha perdido um animal de estimação. Nós precisamos encarar as tristezas da vida e saber que nós perdemos coisas. Quem tem animal de estimação, dependendo do animal, você sabe que ele vai viver 5 anos,
Dependendo do animal, 2 anos. Alguns animais, por sua espécie e força, vão viver 15 anos. Então, alguém que pega um animalzinho desde criança, né, ele vai sofrer alguma perda ali no meio. Agora, eles já educam quem vai pegar um jabuti, uma tartaruga. Não é só pegar um animal desse, você já tem que preparar a sua descendência para ficar com aquele animal, porque é um animal que vive mais de 100 anos. Nós precisamos encarar as tristezas da vida, o luto inclusive, antecipadamente. Um professor nosso dizia que disposição é bom, predisposição é melhor ainda. Você pode ter disposição de alguma coisa, mas quando você tem predisposição, você já está antecipando algumas dificuldades da sua vida. E aí você pode, talvez, se preparar melhor. Ninguém está preparado exatamente para todas as dificuldades, mas nós podemos amenizar. O irmão Ronaldo falou de ler a palavra, de orar, né? Ele teve um tempo a mais de oração, ou de mais consistência, não sei. Mas essa é uma maneira de você preparar-se para o dia mau, conforme diz Efésios capítulo 6. E ao encarar as tristezas da vida, você está se predispondo para aguentar o baque, suportar aquilo. Então, no versículo 1 em diante, nós vemos aqui em alguns versículos essa disposição a encarar as tristezas da vida. Alguém pode ler versículo 1, Eclesiastes 7. Uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o do nascimento. De jeito nenhum, como que o dia da morte é melhor do que o nascimento? Na perspectiva que ele está olhando, sim. O dia da morte é melhor do que o nascimento. E nós vamos ver que ele está falando de profundidade de sentimento. Ele está falando de sinceridade de coração. Dificilmente há um fingimento quando alguém morre. Dificilmente. As pessoas que estão envolvidas na situação com aquela pessoa, normalmente elas têm um sentimento muito puro de tristeza. E já o sentimento da alegria, ele é muito supérfluo muitas vezes. Ele é até descartável. Às vezes as pessoas estão dando risada à toa por coisas que nem deveriam rir, inclusive. Então no versículo 2 ele abrange um pouquinho mais isso. Versículo 2, alguém pode ler? É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. No caso de um incrédulo, por exemplo, seria bom se ele pensasse mais na morte. Porque quando ele fica anestesiando o seu sentimento de tristeza por causa da morte, ele está desviando a atenção do assunto mais importante da vida dele, que é preparar-se para a eternidade. E não tem nada melhor para se preparar para a eternidade do que a notícia de uma morte, do que estar num funeral. Obrigatoriamente, mas não com esforço, sem esforço nenhum, você já começa a pensar na eternidade. Quando você tem notícia de uma morte, quando você está no local de morte, você pensa na eternidade. Você pensa, e se fosse eu? Eu estou preparado para enfrentar o além-vida, depois dessa vida? Por isso que ele fala que é melhor a morte. Essa disposição de encarar as tristezas da vida vai fazer você viver melhor. Então não é para entristecer o coração de vocês. Por exemplo, nós falamos do incrédulo, vamos falar do crente. Se algum crente aqui tem
medo de morrer. Eu não estou falando de aquela expectativa da morte, você vai ficar pensando como você vai morrer, eu tenho medo disso, tenho medo... Não, não é isso. O medo espiritual da morte. Se você cada vez que você pensa na morte, além do medo natural da morte, de deixar esse mundo, você tem medo do que você vai encontrar na eternidade. Então, esse assunto, essa disposição em pensar na morte é muito boa para você, porque você vai começar a folhear a Bíblia para encontrar esperança para você viver esse mundo neste mundo sem medo, mas com esperança. Como o apóstolo Paulo diz, para mim o morrer é o quê? Paulo? Lucro. Uma pessoa, para falar isso, ela já pensou no assunto. Se eu morrer, vai ser lucro, no sentido da esperança que ele tem. Versículo 3: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Essa disposição de encarar as tristezas da vida fazem com que o seu coração, ou faz com que o seu coração fique mais preparado. Você fique mais preparado para as coisas que vêm, as coisas difíceis, tanto para confortar aos outros, quanto para você também se fortalecer para o dia mau. Então, essa disposição de encarar as tristezas. Versículo 4, alguém pode ler? O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Salomão é bem claro em dizer que no luto há sabedoria, e nas festas, por causa da alegria, tem muita insensatez, muita loucura, muita bobagem até, né? Na casa da alegria. Agora eu prefiro pensar, ou seja, no meu íntimo eu prefiro pensar nas coisas alegres da vida. Até eles falam, você precisa manter um bom astral. O crente nem acredita em astral, porque tem a ver com astrologia. E nós não seguimos os astros, nós seguimos aquele que fez os astros. Nós seguimos a Deus, nós seguimos a Jesus Cristo. Portanto, essa disposição em encarar o luto, encarar as tristezas, ela vai te dar mais sabedoria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A repreensão do sábio nem sempre é alegre. É uma repreensão que mexe com você e deixa você meio baqueado, deixa você meio envergonhado. Mas ouvir a canção do insensato, como algumas músicas que tem aí com algumas letras tão não ingênuas, pelo contrário, maliciosas e letras que nos afastam de Deus. Então é melhor você ouvir a repreensão do que a canção do tolo, do insensato. Aí no versículo 6 ele fala do crepitar dos espinhos. Não sei quantos de vocês já colocaram numa fogueira espinho. Quando você coloca espinho, ele começa a explodir. Porque parece que dentro daqueles espinhos tem um pouco mais de ar do que em outros lugares. Então dá aquelas explosões. E o pregador, ele diz como o crepitar, as explosões, né, do espinho debaixo de uma panela. Tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Ou seja, ele volta a falar da alegria superficial. Pessoas que ficam rindo, mas o sorrir é muito bom. Você pode sorrir, é bom sorrir. Mas ele está falando daquele sorriso sarcástico, daquele sorriso escarnecedor.
Diz o tolo no seu coração não há Deus, e a gente já pode até ouvir a gargalhada desse tolo, desse insensato. Então essa gargalhada, esse sorriso, quando alguém fica rindo dos princípios da palavra de Deus, quando alguém fica rindo da vida dos crentes, das coisas espirituais, é como um espinho explodindo numa fogueira, no calor. É muita gargalhada, mas não sobra nada, não tem nada de consistente nessas risadas. Pelo contrário, só faz barulho e traz para si condenação. Então ele volta a falar sobre essa tristeza. Nós precisamos encarar as tristezas da vida e não começar a partir para o lado da alegria descartável, alegria mundana. Versículo 7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Aí ele começa a falar de coisas ruins, né? Que a opressão, se você é uma pessoa sábia, quando você vê alguém oprimindo o outro, você fica doido, faz até endoidecer o sábio, você fica indignado mesmo. E o suborno também, você começar a ver pessoas subornando outras pessoas, você já sabe, aquela pessoa tem um coração corrompido. E se você está do lado de pessoas que estão sempre subornando autoridades, sempre subornando para obter alguma vantagem, essa pessoa parece que não tem remédio, não tem solução essa pessoa. Essa pessoa é muito falsa. Se você conhece alguém que gosta de subornar os outros, pode saber que alguns ele vai te enganar. Porque ele já está mostrando o caráter dele na sua frente. Em algum dia que ele precisar levar vantagem sobre você, ele vai subornar alguém. Ele vai te enganar. Prepare-se para as tristezas da vida. Encarar essas tristezas da vida. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Às vezes nós temos muita expectativa de uma coisa boa, como festas, por exemplo, né? Aquela expectativa. O salmista não, o pregador, ele diz: é melhor o fim dessas coisas. Acaba logo com isso, porque isso traz muito engano para as pessoas. Ele está nos levando a pensar seriamente nas tristezas da vida. Não é? Você não precisa fazer força para ficar triste. Você precisa encarar que a vida tem tristezas. E com isso, então, você começa a buscar um novo sentido para a sua vida. Não te apresses em irar-te, ficar bravo, não é? Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Prepare-se para isso. Prepare-se, se você é uma pessoa que facilmente fica raivoso, fica bravo, irado, prepare-se, porque alguém vai mexer com você. Nós aprendemos muito com as redes sociais. Rede social, as pessoas são muito valentes, ficam muito bravas. E nós já aprendemos, talvez você está aprendendo isso também. Rede social, ou você se controla, ou você evita. Ou você se controla, ou você evita aquilo. Se não está sendo bom para você, quando você lê uma postagem e o sangue ferve, aí isso já é um sinal que você talvez tenha que deixar esse negócio de rede social. Porque às vezes é uma briga que você vai entrar que não tem nada a ver com você. Uma frase que você ouviu. Uma figura que alguém insinuou alguma coisa. Então, rede social é para os fortes, eu sou fraco. Rede social é para os fortes ou para os muito briguentos que gostam. Então eu já tenho minhas lutas, né? Então,
nas redes sociais, um exemplo, como é que encara a tristeza? Eu tenho que encarar, porque eu já fiquei triste com rede social. No meu caso foi evitar. Eu tenho porque às vezes pessoas me convidam, nesse último ano foi bastante, né? Pessoas me convidam para dar algum estudo, mas tem que entrar por aquele aplicativo lá do celular, do computador, então tem que ter aquilo, senão tem que ficar desinstalando, instalando. Então eu acabo tendo, mas eu não posto as coisas, não posto nada, né? Mas eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas se você é uma pessoa que você pode ler certas coisas, tudo bem, deixa para lá. Eu não, parece que tudo tem que dar uma opinião, né? Então eu sou fraco para isso, então eu não vou ficar dando opinião e trazendo consequência ruim para a minha vida. Então a disposição de encarar as tristezas. Lembra que se você tem um problema com sal, com açúcar, você tem que evitar. Tem um problema com lojas, com promoção, você tem que evitar. Se você tem problema com temperamento muito explosivo, você tem que evitar então algumas situações. Então, numa rede social, se você tem alguns problemas, evita. Ninguém está te obrigando a ficar lá dentro das discussões. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Bom, isso é coisa de velho, né? Para os velhos tudo foi melhor antes. Para o povo do Egito tudo foi melhor antes. Lá tinha melão, alho, cebola, os temperos, tinha carne em abundância, tinha nada, mentira. Eu lembro como é que você vivia lá no Egito. Você vivia uma escassez, trabalhando, depois trabalhando mais ainda, já era um trabalho escravo, aí dificultaram as coisas para você, tinha que pegar palha junto com barro, tudo era mais complicado. Sua vida não é mais difícil agora no deserto, tem maná aí todo dia, só sair da rede e pegar, recolher, não era mais difícil. Quer dizer, não era mais fácil a vida antes. Assim também eu acho que nós temos que tomar cuidado, nós com um pouquinho mais de idade. É verdade, tinha alguns princípios bem interessantes, melhores do que hoje, mas mesmo assim, eu não vivo mais antes. Eu vivi, eu estou vivendo agora. Eu tenho que saber como viver hoje. Eu não tenho que ficar falando dessa geração. A minha geração é diferente, essa geração. Eu tenho que saber como que essa geração pensa e pedir a misericórdia de Deus para ser uma bênção para essa geração. Versículo 11: boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que vêm do sol. O que ele está dizendo é que sabedoria é uma coisa muito boa. E a sabedoria, ela dá uma herança, um legado. Eu posso deixar para outras pessoas a sabedoria, assim como pessoas do passado deixaram para mim também. Versículo 12, alguém pode ler? Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom. Dinheiro te ajuda a fazer várias coisas, a cumprir alguns compromissos, a realizar alguns projetos. É muito bom o dinheiro, mas a sabedoria ainda é mais proveitosa, porque a sabedoria, inclusive, ela faz você não precisar de tanto dinheiro, porque o dinheiro nunca satisfaz, mas a sabedoria te satisfaz. Atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? O nosso Deus torce algumas coisas, não é que ele distorce, não é que Deus é mau, não, nada disso. É simplesmente para dizer que Deus coloca na nossa vida alguns caminhos que parecem tortos. Mas se ele fez assim, não adianta você tentar endireitar
o que você acha que Deus torceu. O caminho de Deus é perfeito. Eu posso não entender, então eu preciso pedir ajuda para Ele, para eu aceitar. Nós estamos vendo então que você precisa ter essa disposição de encarar as tristezas, encarar aquilo que parece que está torto, está errado. Deus agiu de modo errado. Você precisa encarar isso. Deus vai te ajudar. No versículo 14, alguém pode ler? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez assim este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Nós vemos isso claramente quando alguém pede oração por um querido que está doente. Pede para todos nós orarmos, né? Para que Deus faça a vontade dele. Nós sabemos que ele está nas mãos de Deus. E aquele discurso teológico maravilhoso. Mas muitas vezes ele só aceita a cura como resposta. Por que isso? Porque uma pessoa ama a Deus na perspectiva de que alguém vai ser curado, e ele deixa de amar a Deus quando aquela pessoa vem a falecer. Por que isso? É porque ele não é salvo? Talvez, mas eu acredito que em grande parte é porque ele não teve a predisposição em encarar as tristezas da vida. Não quero desanimar ninguém, porque eu também enfrento as dificuldades, as lutas. Mas quando alguém fica doente, você tem que pensar na morte. Porque é o normal. Não é o normal, qualquer doença a pessoa morrer. Mas quando alguém fica doente na sua família, você tem que pensar, pode ser que agora vai partir. Antes de você pensar que isso é um pessimismo, não, isso vai te ajudar. Porque a palavra de Deus diz, no dia da prosperidade, o que você faz? Goza do bem. É um dia de passeio, é um dia ensolarado, é um dia alegre. Vamos rir juntos, vamos tomar sorvete, vamos nos alegrar. Mas, a Bíblia tem um mas no dia da adversidade, o que você tem que fazer? Considera em que Deus fez tanto o dia ensolarado do sorvete que você tomou, que se alegrou, como aquele dia de corredor de hospital e de morte. Se você não fizer isso na sua vida, antecipadamente, você vai blasfemar de Deus. Você já viu alguém que blasfemou de Deus? Parecia que ele nunca ia blasfemar, mas ele blasfemou de Deus porque não saiu do jeito que ele queria. Você não sabe o que vai acontecer depois de você, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Por isso você tem que se preparar. Foge dessa ideia, mas pensamentos negativos fazem com que você... Palavras negativas fazem que você seja uma pessoa negativa também. Não pense nisso. Eu não estou falando palavra negativa, estou falando o que acontece na vida. Na vida, pessoas ficam doentes e saem do hospital curadas. Mas na vida, pessoas ficam doentes e não saem do hospital, elas morrem lá. E eu louvo a Deus. Foram poucas vezes que eu fui para o hospital, mas eu louvo a Deus todas as vezes que eu saí do hospital. Você não aconteceu isso com você? Mas eu digo o que aconteceu comigo. Eu acho, pode ser que uma vez ou outra escapou, mas todas as vezes que eu fui para o hospital, eu considerei, eu não vou sair daqui. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei orando. Eu fiquei clamando ao Senhor. A gente clama ao Senhor quando nós estamos à beira de um grande perigo. Então não importa que vai tomar
um soro, não importa o que vai, é uma coisa muito simples, parece simples, tudo pode complicar. Quando a gente pergunta para um médico, essa cirurgia é simples, os médicos honestos, eles falam, olha, você sabe que cirurgia nada é simples, tudo pode acontecer, mas você se preparando de antemão para encarar as tristezas da vida, você confia no Senhor, você entrega a sua vida ao Senhor, e quando você é curado, o seu querido é curado, você louva a Deus, muito obrigado, Senhor. E se não acontece da maneira como você pensava e vier até um óbito, alguma coisa, você consegue também falar igual Jó. O que Jó falou sobre a morte? Ele disse, eu vim nu, eu volto nu, louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos ninguém aqui dessa igreja algum dia blasfemando contra o Senhor. Mas para isso você precisa se preparar, para encarar as tristezas. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece. Bem, prepare o seu coração para isso, que pessoas boas muitas vezes morrem cedo. E pessoas más continuam vivendo a vida com a sua maldade. Se você não enxergar, não encarar essas tristezas, você vai ficar muito revoltado contra Deus. Versículo 16: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Isso aqui é um versículo que alguns acham tão difícil, né? Primeiro, ninguém consegue ser demasiadamente justo. Pode ficar tranquilo, tá? Você não tem esse perigo, não. De ser, eu sou justo demais. Não, é simplesmente não te consideres muito justo. Porque você não é justo igual Jesus Cristo é justo. Então não pense que você é muito justo. E também não pense que você é muito sábio. Você precisa ainda entender a justiça e precisa entender a sabedoria. Caso você não faça isso, você vai se destruir, você vai se tornar a pessoa mais insuportável do mundo, achando que você é justo, achando que você é sábio, e você nunca vai achar que depende de Deus. Versículo 18, alguém pode ler? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Essa questão de ser justo, nessa questão de ser sábio, considere você de maneira equilibrada. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do tempo? É o que diz o versículo anterior. Ou seja, seja equilibrado, é o que diz o versículo 18. Seja equilibrado, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Ou seja, você não vai ser um arrogante, você não vai ser um perverso, Deus vai te ajudar. Então você precisa ter disposição a encarar as tristezas da vida, você precisa ter disposição também para buscar sabedoria. Ninguém fica sábio assim numa reunião de oração. Irmãos, tem um pedido de oração, ora para que eu seja sábio. Vamos orar, que ele seja sábio, em nome de Jesus, amém. Pá! Já é um sábio. Não é assim que funciona. Você precisa buscar como um garimpeiro busca o ouro. Você tem que peneirar a vida, você tem que buscar com todas as suas forças. Versículo 19: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Ou seja, vale a pena buscar a sabedoria. Versículo 20, alguém pode ler? Não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Lê o 20 também, Jonas, por favor. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque.
É isso o Romanos 3 nos fala. E o que o Jonas também acabou de ler. Não acredite em tudo que você ouve. É o que esse versículo está dizendo. Ou seja, não aplique seu coração a todas as palavras que dizem a você. Porque senão você vai ouvir o servo a te amaldiçoar. Ou seja, pessoas que têm que te obedecer, de repente estão mandando em você. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não é assim? Que diz o ditado. Então, e da mesma forma, aquele que fica acreditando em tudo que ouve, você vai ser enganado. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Você já sabe como funciona o coração. Você já falou mal dos outros. Você já pensou mal dos outros. Então não pense que as pessoas são boazinhas. Mas que pessoa boazinha, né? Perfeita. Eu não acredito que essa pessoa me faria algum mal. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não acredite em tudo que as pessoas falam. E finalmente, nós vamos ver que você precisa ter a disposição, não apenas de encarar as tristezas, buscar a sabedoria, mas fugir da imoralidade, não se entregar à imoralidade. Esse é um versículo muito claro para os homens, mas eu acredito que também para as mulheres. Porque se alguns homens têm a fraqueza de buscar mulheres que não sejam lícitas você buscar, também há mulheres que podem se entregar a homens que não deveriam se entregar a eles. Então todos nós temos que ter uma santidade de vida, uma pureza. Versículo 23, tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-eis sábio. Mas a sabedoria estava onde, irmãos? Longe de mim. O homem mais sábio do mundo falou isso, então toma cuidado. Sabedoria pode ficar muito longe de você. Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, então tinha 1000 mulheres a seu dispor. Ele sabe o que ele está falando aqui agora, tá? Versículo 24, que está longe e muito profundo, quem o achará? Se você se afastar de Deus, pode ser que você não volte mais. Versículo 25, alguém pode ler? Apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Então ele foi um homem que tentou buscar a sabedoria, falhou muitas vezes, mesmo tendo de Deus essa sabedoria, ele falhou porque ele se desviou, mas o que fez Salomão realmente se desviar da sabedoria foi a aliança que ele fez com a idolatria com as mulheres. Versículo 26, alguém pode ler? Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então, meus irmãos, homens e mulheres aqui, tomem cuidado. Você pode se tornar prisioneiro de uma armadilha sexual. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós isso pode acontecer. Por isso você tem que fugir de algumas situações. Como diz o outro, não dá sorte ao azar. Não fica beirando o perigo. Evite intimidade com uma mulher que não seja sua esposa. Evite intimidade com um homem que não seja o seu marido. Evite toques demasiados. Evite palavras muito carinhosas e doces para alguém que não é seu cônjuge. Evite essas coisas, porque elas podem ser um laço para a sua vida. As coisas vão acontecer. Quando você menos esperar, por causa das brincadeirinhas, as insinuações, você está perdidamente apaixonado por alguém que você não poderia se apaixonar. A mulher da minha mocidade, vocês já sabem quem é. Eu também já sei qual é a mulher da sua mocidade. Já sei quem é o homem
da sua mocidade, a pessoa que você vai viver, porque você já está mostrando isso, mas nós precisamos tomar cuidado. Um homem que podia, interessante, ele podia agregar mais mulheres para o harém dele, ele podia. Imagina ele que podia e caiu numa rede. Agora veja você que não pode estar facilitando. Eu não estou acusando ninguém. Eu estou só dizendo que você não pode facilitar. Versículo 27. Alguém pode ler? Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar seu juízo. Você vai juntando uma coisa com a outra. Como Paulo falou, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Presta então atenção naquilo que o pregador Salomão está falando, que o pregador aqui que está pregando está retransmitindo para vocês. Junte-se com as experiências da sua vida. Juízo que ainda procuro e não achei. O que ele não achou? Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Tem uma outra versão desse versículo 28? Alguém pode ler? Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. O pregador Salomão, ele não está dizendo que as mulheres não são confiáveis, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando da experiência dele. Na experiência dele, era difícil achar um homem, mas na experiência dele também, muito mais difícil era achar uma mulher de confiança. Por quê? Porque ele tinha muito mais contato com as mulheres, ele tinha 1000 mulheres, então ele sabia que muitas mulheres ali o enganavam. Aliás, se não todas, quase todas o enganaram. Por isso, a quantidade de mulheres que ele teve fez ele pensar: eu me dei mal, eu me afastei de Deus por causa dessas mulheres. Então, por favor, os machistas de plantão, não saem daí desse versículo dizendo que as mulheres não são confiáveis. E as feministas de plantão, não vai ficar falando que os homens não confiam nas mulheres, lendo esse versículo. Então não é nem uma coisa nem outra. E aqui também não tem nem machista nem feminista, né? Mas tem pessoas que creem o que Deus fala a respeito de homem e de mulher. E a gente encerra com o versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu estou ajudando os irmãos, como estou também buscando no Senhor viver melhor. Então, a disposição exigida para se viver bem, nós apresentamos aqui 3. Primeiro, encarar as tristezas da vida. Segundo, buscar a sabedoria. E terceiro, fugir da imoralidade. Então você vai fazer tudo isso lendo a palavra de Deus, orando, andando com pessoas sábias e buscando aplicar, deixando que o Espírito Santo aplique a palavra dele no seu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um e vivam bem, vivam melhor. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque a Tua palavra sempre nos ensina. Ela nos ensina a nos prepararmos para os dias maus, também a buscarmos a sabedoria do Senhor e a fugirmos da imoralidade. Dá-nos sabedoria, essa sabedoria que Salomão perdeu no meio do caminho, nós queremos encontrá-la. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos faça fiéis para andar nos Teus princípios. Obrigado por todos os irmãos aqui. Pedimos por essas necessidades de crianças doentes. Nós agradecemos pela Duda, que já melhorou. Pedimos pela Amora, que está melhorando. E pedimos pelo Felipe, que piorou e ele precisa da Tua ajuda. E os pais também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.